Esse Deus tão bom, né, que nos dá tantas bênçãos. E para iniciar esse momento, nós vamos pedir que Ele continue nesse lugar. Então, vamos orar? Oi. Sentados mesmos, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, muito obrigado por ter nos trazido aqui na Tua Santa Casa de Oração para honrarmos e glorificarmos Teu Santo Nome. Pedimos, Pai, que Tu traga aqueles que ainda não chegaram, pois Tu sabes que até mesmo um pequeno chuvisco pode impedir que alguns irmãos cheguem aqui até a Tua casa. Que Tu possa, ó Pai, estar conosco durante toda esta programação, que nós possamos estar reverentes. É o que eu te peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos então cantar ao nosso Deus o hino Jesus Precisa de Ti, 482. Jesus precisa hoje sim de jovens de valor. Tua força solicita pra obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama a todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus irá em breve aqui reinar. A nobre luta hoje Cristo está a te chamar. Levanta-te e proclama os dons da sua luz. Se as sombras desta vida vêm o brilho ocultar, esconde os teus lamentos que ao teu lado está Jesus. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito breve aqui reinar. Amém. Que possamos sim, né? Sair e falar de Jesus a todos. Vamos cantar agora o 486, Sal da Terra. Fala da missão que Deus nos deu. Lobato, aumenta um pouquinho aí pra gente o retorno aqui, Lobato, por favor. Oi, Marcos. Oi, o pessoal do som aí, aumenta um pouquinho pra gente o retorno. Tá bom? Obrigado. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra,
Vamos cantar então o hino que fala do amor de Deus. Número 1, ó Deus de amor. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme, a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Amém. Boa noite. Nós queremos, em atitude de reverência, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Os que não puderem ajoelhar-se, sintam-se à vontade. Querido Jesus, nós te agradecemos porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, tu és e continuará sendo Deus. E é confiante nessas promessas de que tu és o Deus de misericórdia, o Deus da justiça, que nós te clamamos nessa noite. Primeiro, que tu venha abençoar os membros aqui presentes, aqueles que não puderam vir, tu sabes o motivo justo, ou por falta de motivação, mas que tu toque nos seus corações, que eles voltem para juntos estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Abençoai também os irmãos que estão assistindo online e que eles possam estar conectados, não só através dos meios de comunicação, mas também conectados com Cristo Jesus. Tu sabes a necessidade de cada um nesta noite, mas nós queremos que tu continue derramando as tuas bênçãos sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja e, acima de tudo, sobre o mensageiro do Senhor que vai ministrar a palavra nessa noite. E o irmão Fábio pede também oração pela sua família, por uma pessoa, Valéria, com quem ele está fazendo os primeiros contatos missionários, que a mesma pretende examinar as Sagradas Escrituras para que dela ela obtenha a vida eterna. Nos prepara para o teu reino, perdoa os nossos pecados para que nós venhamos estar prontos para ouvir a tua mensagem e pô-la em prática cada dia em nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Meus queridos, agora
a gente vai ter a oportunidade de adorar a Deus também através das nossas ofertas. A gente vai cantar oferta maior e vai ter a oportunidade também de ofertar ao nosso Deus. Se você trouxe a sua ofertinha, você pode colocar aqui nessa caixa. Mas o mais importante é oferecer o nosso coração para Jesus, né? Então ofereça também o seu. Já está oferecendo aqui o seu tempo, ofereça também seu pensamento. Vamos meditar também na letra dessa música. Oferta maior. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar, vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Amém, que maravilha será, né? Ouvir de Jesus essa frase. Seja bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu. Convido você agora a louvar ao nosso Deus em pé, cantando a música 152. É um hino que fala da volta de Jesus. Vencendo vem Jesus. Todos em pé, por favor. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha.
e por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os remidos triunfantes em furor de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de, em meio a um tempo tão difícil, poder ainda ter liberdade para louvar e adorar o Teu santo nome. Obrigado, Pai Santo, pelas pessoas que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar a família de cada um aqui representada, a vida de cada um. Também abençoando aqueles que estão nos acompanhando pelo canal, que o Senhor possa nutrir as suas necessidades conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Que o Senhor, por favor, seja o nosso professor nesta noite, o nosso guia, o nosso mestre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós estamos com uma proposta de estudarmos o Apocalipse em 4 domingos. Nós já tivemos o primeiro domingo e no domingo passado nós pudemos aprender que o centro do Apocalipse são os capítulos 12, 13 e 14. Essa é a mensagem central, é a mensagem que nós chamamos de a verdade presente. E que no domingo passado nós estudamos aqui o Apocalipse 12 e nós vimos que Deus tem uma igreja na terra. Hoje nós vamos estudar um pouco do capítulo 13 do Apocalipse e no próximo domingo nós vamos concluir com o capítulo 14. Porém, é uma sequência. O capítulo 12 mostra a igreja de Deus que surge após a Revolução Francesa, após 1798, após o Império de Napoleão Bonaparte. E essa igreja ressurge para poder trazer de volta ao mundo, à humanidade, a mensagem do Deus vivo, a mensagem verdadeira e as verdades que há muito tempo haviam sido esquecidas. Mas no último verso do capítulo 12, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir, Apocalipse 12, no último verso, no verso 17, a Bíblia diz que o dragão então irou-se contra a mulher, que nós já sabemos que é a igreja, e foi fazer guerra com os demais filhos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vimos no domingo passado que a igreja de Deus seria perseguida no tempo do fim. E nós estamos vivendo justamente este período, o período do tempo do fim. E o verso 17 termina dizendo, conclui dizendo que o dragão, Satanás, se utilizando de poderes humanos aqui na terra, perseguiria aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o capítulo 13, queridos, o próximo capítulo, vai nos descortinar como será essa perseguição, como ela se dará e quem serão os protagonistas, os personagens dessa perseguição. Capítulo 13, nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas nós temos basicamente aqui 2 bestas. A besta que sobe do mar, você tem como título do capítulo 13, ali em cima do verso 1, e a besta que sobe da terra, que é o subtítulo que está ali no verso 11. Então são 2 bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. O importante que nós precisamos
saber, para poder entrar no estudo propriamente dito, é que bestas na Bíblia, no Apocalipse, são poderes político-religiosos. Ou seja, quando Deus chama no Apocalipse uma nação de besta, de a besta, Deus está dizendo que esta nação misturou política com religião. Uma nação só se torna uma besta se ela unir política e religião. Sabem por quê, queridos? Porque todas as vezes que uma nação uniu política com religião, houve perseguição. Se você voltar no tempo da própria Bíblia, você vai perceber lá nos tempos de Daniel, na Babilônia, com o rei Nabucodonosor, o rei definitivamente uniu política e religião quando ele resolveu mandar construir uma estátua toda de ouro e forçar a adoração. Então o rei ali, o poder político, estava, através da religião, forçando as pessoas a adorarem aquela imagem. Você vai ver isso também no livro de Esther, você vai ver isso em vários livros do Antigo Testamento. Todas as vezes que um poder dominante adotou uma religião, ele se tornou um poder opressor. E nos dias de hoje não é diferente. Se você for para o Oriente Médio, você tem ali países cuja religião muçulmana persegue e oprime todos aqueles que não são da mesma religião. A religião do Estado lá é o islamismo. E em outros lugares também foi assim. E aqui está se tratando de uma besta, ou seja, um poder do tempo do fim, dos nossos dias, que vai unir política com religião. E novamente virá uma perseguição contra o povo de Deus. E eu já adianto que essa será a última perseguição. É no meio desta perseguição é que Jesus volta. Amém? Basicamente, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Capítulo 13, no verso 1, diz: Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres tinham 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós já sabemos que besta é um império. E se nós analisarmos aqui algumas características, nós vamos lembrar do livro de Daniel, pois essa besta aqui, ela é semelhante a um leopardo, ela tem os pés de urso, uma boca de leão, e foi o dragão que lhe deu autoridade. Ou seja, lá no capítulo 7 de Daniel, existem 4 impérios subsequentes. Aliás, no capítulo 2 e também no 7. 4 impérios subsequentes. Mas no 7, mais especificamente no capítulo 7, nós podemos ver lá que o leão é um símbolo para o poder babilônico, para a Babilônia. E essa besta do Apocalipse 13 tem a boca de um leão, ou seja, ela é arrogante da mesma forma como era Nabucodonosor e a sua Babilônia. E nós vimos que um urso é a representação do Império Medo-Persa. Um império muito cruel, sanguinário, mas que tinha uma estratégia como nunca ninguém houve na face da terra. E o fato dessa besta do Apocalipse 13 ter a boca de leão significa que ela é tão arrogante quanto a Babilônia. E o fato dela ter pés como os de um urso significa que ela é tão valente e estrategista como era a Medopérsia. E o animal ainda tem mais uma peculiaridade. Ela tinha um corpo semelhante ao de um leopardo. Na Bíblia, quando a gente fala de um corpo, nesse sentido, nós estamos falando de religião. É o corpo religioso. Até o próprio Cristo fala que
a igreja é o corpo de Cristo, não é isso? E o fato dessa besta ter o corpo como o de um leopardo, e o leopardo era um símbolo da Grécia, significa dizer que a forma de adoração dessa besta foi herdada do Império Greco-Romano. É um paganismo disfarçado de cristianismo. Mas tem um detalhe mais interessante. No verso 3, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O verso 13 está dizendo que essa besta, ela segue uma sequência de impérios, de 7 impérios, os 7 maiores impérios que foram impérios político-religiosos que governaram o mundo e que também oprimiram o mundo, que foram em suas respectiva ordem, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma imperial, a Roma dos Césares, e a Roma da Idade Média, a Roma papal da Idade Média. A Igreja Católica na Idade Média. São os poderes que oprimiram e perseguiram o povo de Deus no passado. Mas aqui está dizendo que uma dessas cabeças, uma dessas 7, receberia uma ferida mortal, mas essa ferida seria curada. E quando nós vamos para o livro de história, nós percebemos claramente que esse poder é Roma papal, é o papado. O papado, ali por volta do ano de 1798, no auge da Revolução Francesa, o imperador Napoleão Bonaparte mandou com que o seu general Berthier invadisse Roma e prendesse o Papa Pio VI. E ali acabou um período de perseguição romana, acabou o período da Santa Inquisição, um período que durou 1260 anos da nossa história. E com a prisão do Papa Pio VI em 1798, deu fim ao poder político-religioso que dominava o mundo até então, que era o papado romano. E por que nós identificamos esse poder? Porque dos outros 6 para trás, nenhum voltou. Babilônia não voltou, a Síria não voltou, Egito existe, mas não é um poder que coloque medo em ninguém. A Medopérsia não voltou, mas Roma sim. O papado sim. Em 1929, veja bem, ele recebe uma ferida em 1798, e o verso 3 diz que essa ferida seria curada. Ou seja, o poder da Roma na Idade Média seria recuperada e voltaria de novo agora no tempo do fim. E em 1929, o imperador italiano chamado Mussolini decreta que o Vaticano deveria ser devolvido à Igreja e reinstitui um Papa em seu trono ali no Vaticano. E ali inicia o processo de cura. A Igreja Romana volta, mas não volta com a força de uma besta de Apocalipse 13. Por que não volta? Porque para ser uma besta no Apocalipse, um poder precisa ter em mãos o poder político e religioso. Somente tendo em mãos o poder político, uma vez que ela já é um poder religioso, ela passa a ser uma besta do Apocalipse. E quando que isso se dá? Agora sim, vamos ver aqui no verso 11. Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta? O papado. Exercia toda a primeira autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitassem adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu e a terra à vista dos homens. Veja bem, quem será esse império? Esse é um outro poder político-religioso. Só que esse poder é diferente. Porque, como eu disse aqui, toda nação que unia um poder político, política com religião,
essa nação se tornava opressora. Mas esse aqui, apesar de ser político e religioso, ele não uniu essas duas vertentes. O governo desta nação que surge aqui, da besta que sobe da terra, não foi um governo religioso, foi apenas um governo civil. Embora esta nação seja a maior nação cristã protestante do mundo, ela não é governada pela religião, pela igreja, mas é governada pelo poder civil. Ou seja, ela é meramente um poder político, embora seja uma nação religiosa. Me fiz compreender? Pois bem, quem seria essa nação? Qual era a nação que em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, qual era a nação que estava emergindo no cenário mundial como uma grande potência? Qual era o país do mundo que estava surgindo por volta de 1798 como uma nação que cresceria ao ponto de se tornar a maior nação do mundo? Veja, essa besta parecia um cordeiro. É óbvio que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, em 1798, ainda era um país muito pequeno, mas já estava em ascendência, já estava em franco crescimento, já estava galgando o seu espaço entre as maiores nações do mundo. E o fato dela ter 2 chifres, chifre na Bíblia representa poder, representa que esta nação fazia completa separação de política e religião. Agora, para que fique claro, eu falei no início que uma besta, para ser um governo mundial, para se tornar um império mundial, para se tornar uma nova ordem mundial, ela precisa ter o poder político e religioso. Roma tem o poder político, aliás, o poder religioso. Os Estados Unidos têm o poder político. Somente uma união entre essas duas nações, entre o Vaticano e os Estados Unidos, é que poderia fazer com que ressurgisse um novo império mundial. Queridos, Apocalipse 13 está nos apresentando justamente a união desses 2 poderes, a besta que sobe do mar, Roma, e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos. E veja que interessante, falando dos Estados Unidos, olha o que ele diz no verso 15: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois esse número é 666. Se a gente voltar um pouquinho aqui, no verso 12, diz assim, falando dos Estados Unidos, ele exercia toda a autoridade da primeira besta, de Roma, na presença de Roma. Ou seja, os Estados Unidos é a nação que vai fazer com que Roma volte a ter grande poder. Uma vez que se une política e religião, se torna a maior nação do mundo. Os Estados Unidos têm tudo que eles precisam para se tornar um grande império. Eles já são a maior nação do mundo. Eles já são o maior poder bélico do mundo, o maior poder militar do mundo. Queridos, eu assisti no History, na TV fechada, um documentário sobre as forças bélicas dos Estados Unidos da América. O poder que os Estados Unidos têm, o poder de fogo. Queridos, aquele documentário mostra os Estados Unidos sendo o primeiro país do mundo em poder bélico e a Rússia sendo o segundo maior país do mundo em poder bélico. Só que com um detalhe. Os Estados Unidos têm um exército de mais ou menos 6 milhões de soldados, enquanto que a Rússia tem um exército de 600 mil soldados. Um outro detalhe,
sobre armamento militar. A Rússia, sendo o segundo maior poder em armamento militar do mundo, só tem 10% do poder que tem os Estados Unidos. A Rússia jamais conseguiria alguma coisa contra a América. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Rússia só atacou a Ucrânia porque ela esperou a fragilidade americana. Enquanto Donald Trump era o presidente americano, a Rússia ficou quieta. Na hora que Donald Trump saiu e entrou um presidente que a mídia inteira já chama ele até de frouxo, a Rússia invadiu a Ucrânia. E se a Rússia se juntar com a China, não se torna maior do que os Estados Unidos? Não. Não. E não se engane, a Rússia está junto da China. A China está dando apoio para a Rússia. Mas um detalhe crucial dessa profecia é que quem dá poder para Roma é os Estados Unidos. Isso mostra claramente para nós que não existiu e não vai existir neste mundo que nós estamos vivendo um poder maior do que o poder dos Estados Unidos da América. Se surgisse uma nação maior do que a América, nós perderíamos a confiança na palavra de Deus, pois a palavra de Deus está dizendo que é a América quem vai dar fôlego à imagem da besta. Aqui diz que essa marca seria colocada nas mãos e na testa. Nós estamos passando para a parte final desse estudo, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Esses poderes mundiais, eles só guerreiam contra o povo de Deus, porque quem está por trás, movimentando e articulando essas forças, embora eles não saibam disso, é Satanás com suas insinuações. E como Satanás é o maior inimigo do povo de Deus, é óbvio que Satanás é um grande estrategista. E a maior e mais bem-sucedida estratégia do diabo é justamente assemelhar-se o máximo que ele puder ao Deus do céu. E aí você consegue começar a entender algumas coisas. Por exemplo, o Deus do céu é conhecido como um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás não perde tempo e ele também é trino. Ele é o dragão, a besta e o falso profeta. Deus tem um trono. Satanás, aqui nós lemos que ele também tem um trono. Deus tem um dia de guarda. Satanás também tem um dia de guarda. E se a marca da besta é na mão e na testa, isso indica que Deus também tem uma marca e que também é posta na mão e na testa. Folheie sua Bíblia comigo até o livro de Deuteronômio. E vamos ao capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Olha que interessante. Qual é o título aí do capítulo 6? Esse título aí sugere que Deus está pedindo para obedecer o quê? A lei, os 10 mandamentos. Não é isso que o título sugere? Olha o que diz o verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Verso 5. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora preste atenção. Verso 6. Estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Agora o verso 8. Também as atarás na tua mão por sinal e te será frontal entre os olhos. Aqui está dizendo que a marca de Deus também é colocada na mão e na testa. Você viu que interessante? Mas o que seria essa marca, então, de Deus? O texto, já no contexto do capítulo 6, nós já podemos entender que essa marca de Deus está relacionada à sua própria lei. Pois ele está falando em amar a Deus sobre todas as coisas.
Veja que ele não disse: ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Ele só diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso indica que a marca de Deus está relacionada entre os 4 primeiros mandamentos. Não tem a ver com os outros 6. Por isso que Deus distinguiu bem os 10 mandamentos, que ele poderia ter colocado 5 mandamentos em uma tábua e 5 mandamentos numa outra tábua, mas não. Ele colocou propositadamente 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda, porque a primeira tábua só trata do nosso relacionamento para com Deus, por isso é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua só trata do nosso relacionamento para com o nosso próximo. Por isso vai dizer lá: não furta, não rouba, não adultera, não mente, honra pai e mãe. É tudo relacionado ao próximo. Os primeiros 4 é: não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, e lembra-te do sábado, porque o Senhor fez. Então, um desses 4 mandamentos é o selo de Deus. E quando a gente vai em Ezequiel capítulo 20, verso 12, a gente lê lá o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que todos saibam que eu sou o Deus que os santifica. Ele fala no verso 12 e também fala no verso 20. Ezequiel capítulo 20. Então, fica claro que a própria Bíblia está dizendo que o selo de Deus é o sábado. Ezequiel 20, verso 12 está dizendo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Só que lá em Deuteronômio 6, ele diz que essa marca, esse sinal, seria colocada na mão e na testa. E aí, gente, quando se fala de marca da besta na mão e na testa, a grande maioria das pessoas pensam que essa marca é um chip de computador que vai ser introduzido ou na mão ou na testa. Só que quando a gente lê o capítulo 13, a gente percebe que o que mais se fala no capítulo 13 de Apocalipse, você pode voltar lá, o que mais se fala lá é adorar Laão, e vai fazer com que todos adorem, e faz com que todos adorem, e force a adoração. O ápice do que nós estamos vendo no capítulo 13 está em volta com adoração. Então, a marca da besta e a marca de Deus tem a ver com a adoração, e não com o chip. Vou te dar um exemplo. Digamos que a marca da besta fosse um chip, de fato. E aí o exército viesse para a rua para forçar a população a receber o chip. Aí o texto diz que quem receber o chip, ou a marca da besta, não vai para o céu. Aí o exército chega lá no presídio de segurança máxima, onde está Fernandinho Beiramar. Aí chega lá, o capitão do exército fala assim: estenda a mão que nós vamos introduzir em você um chip. E ele fala assim: Deus me livre, eu sei que isso aí é a marca da besta, eu não quero. E ele luta e ele não permite que coloque na mão dele. E aí Jesus volta, salva os remidos e sobe com eles para o céu. Quando Jesus está subindo, ele escuta a voz de Fernando de Beiramar: e eu? Como assim, e tu? Ué, eu não recebi nada aqui, eu não tenho nada. Se eu disse que quem recebesse a marca não ia, e quem não recebesse iria. Eu não recebi, então eu quero ir para o céu. Você percebe o perigo que é? Não há conversão, não há mudança de coração, não há mudança de atitude, não há arrependimento. Vai para o céu por obras, apenas porque não quis a marca. Não adorou, não envolve adoração. Então não pode ser um chip, está descartado. O que envolve ali é a adoração. Veja que no passado, quando Nabucodonosor mandou construir uma imagem e mandou o que estava envolvido ali era adoração. Quando tocar a música, quem não se prostrar perante a imagem será lançado na fornalha de fogo. Adoração. Lá nos dias de Esther, quando o soldado do rei Assuero foi ter com ele disse: olha, tem um povo aqui que é um povo meio diferente dos demais. Eles não seguem as tuas leis, as leis deles são diferentes. Eles devem morrer. Eles fazem pouco caso das tuas leis. Adoração tinha a ver com adoração. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, também tinha a ver com adoração. Ou adorava a Deus do céu, ou adorava o rei Dário. E quem adorasse um outro Deus que não fosse Dário, era lançado na cova dos leões. E por que na batalha final, entre a marca da besta e o selo de Deus, não seria adoração?
se a única coisa que Deus e o diabo querem de nós é a nossa adoração? A batalha, o conflito está na nossa mente. É Deus e o diabo guerreando na tua mente para saber quem você vai prestar culto, a quem irá prestar culto. Deuteronômio diz claramente, a lei de Deus contém a marca de Deus. E Ezequiel exemplifica e deixa claro que a marca é o sábado. E se a marca de Deus é o sábado, é óbvio que a marca da besta seria o domingo. Mas, irmão, então como é que eu posso colocar o dia de sábado na mão ou na testa? Essa parte é que eu não entendo. Eu vou te mostrar como é que bota na testa, e aí tu vai saber como é que bota na mão. Vamos para Jeremias 31. Quando você descobrir como é que coloca a lei de Deus na testa, você vai, lógico, identificar como é que ela é posta nas mãos. Capítulo 31 de Jeremias, verso 33. Olha o que Deus diz, preste atenção nestas palavras. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu coração, aliás, no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aonde é que Deus está dizendo que vai colocar a lei? Na nossa mente e no nosso coração. A marca de Deus na testa, ou a marca da besta na testa, não é uma marca visível que todo mundo pode ver. Significa que dentro da adoração, eu, com o meu intelecto, com o meu racional, com o meu raciocínio, com a minha mente, escolhi a quem eu sirvo. Então aqui está dizendo que a lei de Deus será colocada no meu coração, e o coração é um símbolo para a mente. A marca de Deus na testa representa que o povo de Deus, selado por Deus, com o selo de Deus, eles têm a lei no seu coração. O salmista diz no Salmo, escondi a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. E é óbvio que se eu tenho a marca de Deus no meu coração, que é um símbolo para a minha mente, que está na minha testa, é óbvio que eu tenho a marca de Deus nas minhas mãos, pois a minha mão só vai operar de acordo com aquilo que a minha mente indicar. A marca de Deus ou da besta está dizendo que aquilo que você aceitou racionalmente como norma de vida é que vai ser exemplificado nas tuas obras. A mão é um símbolo para as minhas e para as suas obras. Quem tem a marca de Deus, quem guarda a lei, tem boas obras, pois ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem tem a marca da besta, quem obedece o mandamento de homem e não de Deus, ele tem na mente, ele recebeu na sua mente a marca da besta, e as obras de suas mãos não são boas. E por que não são boas? Se nós vemos aí no meio do mundo aí, gente que é capaz de doar grandes quantias, por exemplo, tem um jogador de futebol, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele é um jogador brasileiro que jogava na Ucrânia, e no meio da guerra, quando ele conseguiu fugir de lá, ele fez uma doação de 300 mil reais para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia. Então, isso quer dizer que essa boa obra, ele tem a marca de Deus? E quantas outras pessoas não têm boas obras? Boas obras não é definitivamente aquilo que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a fidelidade para com a lei de Deus, refletida nas tuas boas obras. É muito diferente. Uma coisa é você praticar o bem, porque é natural de você, porque você é um servo de Deus. Outra coisa é você praticar o bem como se aquilo fosse alguma vantagem para você mesmo. É justiça própria. Toda bondade que não vem de Deus não é bondade. Só tem capa de bondade. A Bíblia diz que não existe nesse mundo ninguém bom, nenhum sequer. E eu concluo
dizendo para você que na Bíblia tem dois números, além de tem muitos números, mas tem 2 números em especiais, o 6 e o 7. A marca de Deus está relacionada ao 7, porque 7 é o número de Deus. Se você for estudar sua Bíblia em casa com calma, o Apocalipse e o Antigo Testamento, também o Novo, você vai perceber que muitas das ações de Deus têm a ver com o número 7. Por exemplo, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 igrejas, são 7 pragas, o arco-íris tem 7 cores, o servo de Elias, quando foi ver se chovia, foi 7 vezes, Naamã mergulhou 7 vezes, Josué deu 7 voltas. Então, tudo que está relacionado com Deus e salvação tem a ver com 7. E tudo que está relacionado com o homem, com o poder do homem, e com o homem querendo se colocar no lugar de Deus, tem a ver com 6. Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor tinha 60 metros de altura por 6 de largura. Sempre usando o número 6. Estude sobre o sexagenário para você entender de onde veio essa forma de contagem, utilizando o número 6. Só para que você tenha um entendimento. Nós aqui do Ocidente, nós contamos usando os dedos, não contamos? Só que nós contamos os dedos de 1 até quanto? De 1 a 10. Mas os babilônicos não contavam os dedos assim. Os babilônicos usavam os quadradinhos que você tem no dedo, são múltiplos de 3. Eles contavam assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Era assim que eles contavam. Eles usavam múltiplos de 3. E é justamente essa forma de contagem que explica a hora que nós temos em 60 minutos e 60 segundos. Porque eles usam múltiplos de 6. Porque 6 é número de homem. É um poder humano tentando usurpar o lugar de Deus, substituindo a lei de Deus no 4º mandamento, onde ordena guardar o santo sábado, onde o próprio Cristo diz em Marcos que ele é o Senhor do sábado. E eles trocaram a lei de Deus por uma mentira, colocando o domingo no lugar do sábado, e o domingo é apenas o primeiro dia da semana. E nós estamos diante de um conflito que vai se arrastar e vai ter grandes proporções. Uma grande crise já chegou a este mundo e vai ficar pior. Uma crise financeira como nunca se viu, recessão, falta de comida, escassez, é tudo que está vindo pela frente. Amigos, a única esperança que nós temos de melhora está na volta de Jesus. Se nós não tivermos a esperança de que Jesus está voltando a essa terra, não nos resta mais nada nesse mundo. Jesus é o poder que vai vir e que vai paralisar, neutralizar os exércitos de Satanás. E que vai destruir todos esses poderes, todos estes impérios, e que vai estabelecer aqui na terra o seu reino, um reino que jamais passará. Se nós estudarmos o Apocalipse apenas para identificar o que vai acontecer no futuro, nós estamos estudando pelos motivos errados. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós estudamos para encontrar Cristo no Apocalipse. Pois o Apocalipse aponta para Cristo. O Apocalipse está nos dizendo que existe um povo leal e fiel a Deus, que vai permanecer firme pelo que é certo, fiel aos mandamentos de Deus, será perseguido pelo dragão com todos os seus exércitos humanos. Porém, esse povo permanece fiel até o fim. O último verso dessa noite, apesar de ter fechado a Bíblia, eu não vou nem abrir. Apocalipse 14, 12 diz que em meio a um conflito, em meio a uma grande crise, existe um povo que vai perseverar. Aqui diz assim, aqui está a perseverança dos santos. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus possa continuar guiando os nossos passos para nos dar entendimento da sua palavra,
para que possamos entender aquilo que a Bíblia está falando e não aquilo que homens estão pensando. E se você que está aí em casa não acredita em nada do que foi falado aqui, estude a Bíblia por você mesmo, pesquise, busque, procure. Relacione os textos que foram dados aqui hoje, Deuteronômio com Ezequiel, Deuteronômio 6, Ezequiel 20, Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 12. Relacione esses textos e você vai chegar à mesma conclusão que nós chegamos nesta noite aqui, neste lugar. Queridos, eu gostaria que nós expressássemos nossa alegria e nossa felicidade em saber que Jesus Cristo está próximo de voltar, cantando um hino que fala do retorno de Cristo, um hino que fala da volta de Jesus, um hino que fala da nossa grande esperança, a volta iminente do nosso Deus. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé e cantássemos juntos, em uma só voz, o hino 134. Cento e 134. Breve Jesus voltará. De Deus a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. As nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantar, breve Jesus voltará. Cante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidais para que não vos alarmardes, pois tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são os princípios das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados e perseguidos, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tudo que Jesus falou neste livro, em Mateus capítulo 24, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, esse é o momento, essa é a hora. Você precisa tomar uma decisão enquanto há esperança. Porque chegará um tempo, diz o profeta, em que as pessoas correrão desesperadamente de um lado para o outro, procurando a palavra de Deus, e não encontrarão. Eu apelo ao teu coração nesta noite. Se você ainda não se entregou a Jesus, que você não perca tempo. Faça a sua entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor tão grande por nós, capaz de enviar o teu próprio Filho para padecer e morrer em uma cruz em nosso lugar e para nos salvar. E obrigado também porque em sua misericórdia e em sua terna compaixão, o Senhor deixou revelado neste livro todo o futuro para que nós pudéssemos nos preparar para sermos recebidos por Ti no Teu reino quando Tu voltares a esta terra. Que cada um aqui presente, que cada um que nos acompanha pelo canal, receba as Tuas bênçãos nesta noite, para que eles também possam se preparar para naquele grande dia, naquela grande festa, eles também possam estar fazendo parte das bodas do Cordeiro. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Perdoa os nossos pecados e nos leva em paz para as nossas casas, nos dando um restante de noite feliz na Tua companhia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.